Em junho de 2021, uma região inteira se tornou palco de uma das maiores operações policiais recentes na história do Brasil. Durante quase 20 dias, policiais, moradores, jornalistas e milhares de brasileiros acompanharam a busca por um homem que parecia sempre estar um passo à frente das autoridades. Eu me chamo Raíssa. Eu me chamo Rian. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast Prova Final. Nós contaremos com 3 episódios onde vamos trazer participantes e contar mais sobre um caso tão emblemático que foi do Lázaro Barbosa. Hoje a gente vai entender um pouquinho como tudo isso começou, como começou essa caçada e por que foi algo tão complexo até a chegada da prova final. Antes de falarmos da operação, é importante entender onde tudo começou. No dia 9 de junho, uma família foi assassinada na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. A família contava com Cláudio, Cleonice e os 2 filhos. A polícia, assim que chegou, encontrou apenas 3 corpos, do Cláudio e seus 2 filhos. A esposa Cleonice foi capturada pelo assassino. A partir daquele momento, as investigações começaram a tomar mais forma, então tiveram vários helicópteros, várias equipes de polícia, devido a que Lázaro saiu da cidade e foi em rumo ao Cocazinho de Goiás, o que acabou unindo as polícias dos 2 estados. E o crime chocou ainda mais porque aconteceu em uma região rural considerada tranquila, formada principalmente por famílias que viviam da agricultura e da criação de animais. Muitos moradores afirmaram nunca ter presenciado algo semelhante. O que parecia ser uma busca policial comum, rapidamente ganhou proporções muito maiores. O caso passou a ser acompanhado por emissoras de televisão de todo o país e gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. E vale lembrar que uma das coisas mais interessantes no começo da investigação é que eles não conseguiram identificar exatamente no primeiro momento a ligação que o Lázaro teria com essa família. Então, isso ficou bem emblemático, mas a gente vai descobrir aqui ao decorrer do nosso podcast. Enfim, com o passar desses 21 dias, muitos agentes foram mobilizados, helicópteros passaram a sobrevoar pela região e a população acompanhava cada vez mais de perto tudo o que acontecia. Mas, afinal, por que foi tão difícil localizar o Lázaro? Então, para a gente entender um pouquinho melhor como isso tudo aconteceu, a gente vai trazer hoje o sargento Lúcio Dávila, que ele faz parte da Polícia Militar do Goiás. Ele teve 12 anos de carreira no 2º Batalhão de Choque, no Valparaíso. Ele traz uma bagagem estratégica única, porque ele atuou 6 anos na equipe de inteligência e hoje atua na tropa operacional. Essa dupla experiência foi muito importante para toda a operação, porque ele atuou diretamente na linha de frente durante 10 dias dessa operação. Então, Sargento Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de como foi a experiência no geral, fique à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sou o Sargento Dávila, do 2º Batalhão de Choque. Tenho 12 anos de serviço e desses 12 anos, 11 anos e meio dentro do Batalhão de Choque. Tá, então vamos começar para entender um pouquinho. Essa operação, ela mobilizou muitos agentes, né? Eram equipes de centenas de policiais e quase 20 dias de operação. Então, na sua avaliação, o que você julga que foram os maiores desafios enfrentados pela polícia e o que tornou essa captura tão complexa, mesmo com toda a estrutura que ela teve? Primeiramente, tivemos desafios antes da instauração do gabinete de gerenciamento de crise. Ali, logo no início da operação, com a chegada da informação do assassinato e o deslocamento das equipes para o local. E algumas outras dificuldades que foram bem menores após a instauração do gabinete de gerenciamento de crise. Ao chegar em Cocazinho de Goiás, a primeira dificuldade que a gente teve era a extensão da área de busca. Visualizando assim de cima pelo mapa, teríamos ali 50 quilômetros de área de asfalto em linha reta, do final de Águas Lindas até o final de Edilândia, somando-se para a extremidade direita e esquerda aproximadamente mais 10 quilômetros, então teríamos ali na área geográfica ali 100 quilômetros quadrados de área para busca e captura do Lázaro. Então, o terreno foi a primeira dificuldade que a gente encontrou. A segunda dificuldade seria a falta de comunicação.
como a gente ainda tinha poucas informações, qualquer informação precisa naquele momento seria importante. E a gente não conseguia se comunicar nem via rádio, nem via celular. Os sinais de internet e telefônicos não eram satisfatórios naquele local e o rádio não funcionava de jeito nenhum. Acho que devido aos fatores do local e também essa área que parecia menor e se tornou ainda mais extensa, esse caso repercute muito mais e tem uma proporção muito maior. Então, você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Eu quero, então. A gente sabe que a mídia, ela exerceu um papel bem massivo durante esses 20 dias, né? Então, todos os canais, todos os veículos midiáticos estavam noticiando sobre o Lázaro, estavam lá também fazendo cobertura. E muitas vezes, eu lembro, por exemplo, de assistir no Balanço Geral e ver os jornalistas, assim, perto dos policiais, assim, e tá essa galera perto, assim. E eu queria entender como que foi essa contribuição da mídia e se em algum momento chegou a atrapalhar as equipes em campo. Acredito que a mídia, qualquer tipo de mídia, ela tem um papel importante na sociedade, né? Mas nesse caso específico, na minha humilde visão, eu acho que atrapalhou um pouco, porque além de estar noticiando ali em tempo real tudo o que acontecia, toda a movimentação da segurança pública, para alguém que estava tentando fugir das autoridades policiais, a mídia ela se colocava muito presente, às vezes até entrava em locais que não eram permitidos ali durante adentramentos táticos e outros tipos de conversas policiais que não poderiam ser expostas. Com a instauração do gabinete de crise, de gerenciamento de crise ali, a gente teve um porta-voz, onde foi centralizado todas as informações, e esse porta-voz ele passava diretamente as informações para todas as mídias, o que facilitou a nossa vida ali operacionalmente falando, mas havia um filtro, né, no que a gente poderia falar ou não, e era feito pela comunicação da Polícia Militar. Entendi. Alguma pergunta? E até, como eu falei no começo, como foi uma das maiores operações policiais recentemente no Brasil, eu acredito que tenha sido uma experiência muito única para todos os policiais que participaram ali. Então, o que você acha que foi uma experiência mais marcante, assim, sua e também você acha que no âmbito de toda a equipe, assim, o que foi muito marcante devido a uma operação muito diferente do que vocês já estariam acostumados? Com certeza, não só para mim, mas acredito como para muitos policiais, foi a operação mais marcante, mais complexa que eu com 12 anos, que eu já participei, e muitos amigos também que estavam comigo lá no local participaram também. Houveram algumas situações que marcaram a gente, né, nessa empreitada aí, e uma delas foi o voluntariado da população. Vendo a dificuldade da gente ali para alimentação, para descanso, eu lembro muito bem que havia uma igreja em Edilândia, onde foi colocado um posto de alimentação. As pessoas iam de todos os lugares para ajudar e tentar diminuir essa carga que a gente passava ali. Inclusive, eu via senhoras não deixando a gente nem se levantar para fazer o prato de comida. Era algo bacana, a gente se sentia confortável e acolhido ali naquele local em poucos minutos que a gente ia para se alimentar. Então, ver a preocupação da população com quem estava ali para ajudá-los e defendê-los foi gratificante. Acho que foi o que mais me marcou nessa operação. E eu até acho interessante porque eu me lembro também, na época, que muitas famílias abandonaram os locais. Então, assim, filas de carro, as pessoas tiveram muito pânico, muito medo. E, assim, essas poucas pessoas que ficaram acabaram dando esse auxílio. Então, assim, houve mesmo isso? Vocês conseguiram presenciar o fato das fazendas vazias, as pessoas realmente com esse pânico terem fugido? Eu posso afirmar aqui, com certeza absoluta, que 90% da população local ali saíram das suas casas, das suas fazendas, abandonaram tudo do jeito que estava, com o pânico que Lázaro Barbosa causou, saindo sem levar nada, apenas seus pertences pessoais, deixando muitas vezes fazendas, casas abertas, e ficando ali apenas 10%. Aquele pessoal mais raiz ficou ali, aquele morador que só tinha aquilo para fazer na vida, ele ficou ali, porque dependia de ficar ali para cuidar dos animais e da agricultura. Lembro-me bem de várias vezes em adentramentos ali à procura do Lázaro, a gente trocar a água dos animais, colocar um pouco de ração no coxo,
para manter aquilo ali, pelo menos, como habitável ali e manter os animais vivos ali para quando o morador retornasse ali após a captura do Lázaro, ele não ter uma perda financeira muito grande. Sim. Bom, a gente tem uma pergunta do público. Então, sargento, o público quer saber basicamente o seguinte. Bom, durante a operação, né, era bem visível que o Lázaro possuía algumas habilidades, por ele justamente também ser mateiro, por ele, enfim, ter essa experiência dentro da mata. E o público gostaria de entender se, na prática, quais vantagens isso oferecia para ele e como que a polícia precisou adaptar suas estratégias para enfrentá-lo. É inegável que ele tinha algumas habilidades, isso era de conhecimento de todo mundo que estava ali presente, mas posteriormente descobriu que ele tinha uma rede de apoio, né, o qual facilitou bastante a vida dele. Eu não acredito que ele ficaria 21 dias apenas com as habilidades e as técnicas que ele aprendeu ali morando na mata, porque são muitos dias de mata fechada, frio, fome. Então, se não fosse essa rede de apoio que ele recebeu aí durante a operação, provavelmente a gente tinha capturado ele ali entre 3 e 5 dias. Então, vocês acabaram descobrindo, né, com o tempo que ele não conseguiria sozinho, e teve alguma descoberta em relação a alguém que ajudou, a rede de apoio que ele teve, por exemplo? Sim, teve um antigo patrão dele, não vou citar o nome aqui, até para não expor, porque o caso foi reaberto recentemente, mas um antigo patrão dele ajudou ele bastante até ali por volta do 19º, 20º dia. E sobre a questão da ligação dele com a primeira família? Existia alguma coisa? Foi algo aleatório? Até onde a polícia sabia, depois de muito tempo, após o início da operação, Lázaro teria sido apenas usado para cobrar uma dívida de um agiota. E em uma ação mal sucedida, ele acabou matando aí uma família inteira para cobrar essa dívida. E aí uma dúvida que eu tive, assim, curiosa em relação a como teve uma proporção muito grande, teve a participação da Polícia de Brasília e do Goiás, existia ali talvez alguma questão de honra, quem conseguisse capturar ele ou não, ou foi mais uma união mesmo? Como é que foi isso? Sempre tem. Eu acho que essa disputa é saudável. Não para ver quem é o melhor, para ver. É uma disputa na tentativa de resolver o problema da melhor forma possível. E que, se for para resolver, que seja a minha unidade. Muito bom. Então, sargento, muito obrigada por participar. Toda a sua experiência, sua história contribuiu muito. E a gente ficou muito feliz de ter te recebido aqui. Eu que agradeço, me coloco não só eu, como o 2º Batalhão de Choque à disposição de vocês. Muito obrigada. Bom, e o relato do sargento mostra, né, que a dificuldade não estava só na busca em si. E como ele falou, a gente vê que foi uma área muito extensa, teve muita mobilização, questão de medo, mas também de esperança, das pessoas quererem ajudar, até o apoio da população, sempre buscando, tendo essa expectativa pelo melhor resultado possível no final das contas. Enquanto a polícia enfrentava os desafios da captura, quem morava na região vivia outro problema, né, o medo. E justamente por isso, no nosso próximo episódio, a gente vai trazer uma moradora que morava ali por perto, então vivenciou tudo isso, para a gente entender um pouquinho, além da operação que a gente viu hoje, mas como era desse lado das pessoas que estavam ali ao redor e como isso impactou na vida delas. E é isso. Até o próximo episódio.